Vamos dar um exemplo para começarmos a nossa finalização sobre algumas dessas escolas de Feng Shui tradicional. Eu vou falar de 2 escolas, tá? Só para ter um exemplo de como é que esse estudo é um estudo profundo, mas também, ao mesmo tempo, ele é complexo, tá? Essas escolas, elas têm 2 maneiras de olhar a vida, 2 maneiras de interpretar algumas dinâmicas da casa, tá? Tem gente que estuda mais uma do que a outra. Eu gosto de estudar as 2, eu acho que elas são complementares e dá para você usar de uma forma complementar, mas você tem que ter muito cuidado qual é o limite de cada uma, coisa que muitas vezes as pessoas não têm, aí acabam tendo um choque, ou você é uma coisa ou é a outra, né? Acaba até vendo uma polarização, coisa que vimos bastante nos dias atuais. Vamos falar de uma escola aqui, que é uma escola que eu particularmente gosto muito, que nós chamamos de Bazai ou Pachai, 8 casas, 8 palácios. É uma escola de Feng Shui tradicional, mesmo que tenha versões San Yuan ou San He, ou seja, algumas escolas podem ter as 2 versões de tradição, ela tem uma base mais San He. Ela tem uma base, portanto, mais poética e mais sensível. No Bazai 8 Palácios, você tem um estudo que é muito interessante. Ele é um estudo de tendências e aprendizados psicoemocionais que a casa pode trazer para as pessoas. Na seguinte circunstância, a casa acaba tendo um papel de estímulo a alguns processos que estão latentes na pessoa, como também potenciais psicoemocionais adormecidos que a casa pode oferecer, num bom sentido, para a pessoa se trabalhar ou conhecer. Ou seja, essa escola de Feng Shui tradicional, o foco dele são os aprendizados e tendências dos nossos processos emocionais e também dos nossos processos de percepção de vida e mundo, né? Portanto, psicoemocionais. É uma escola que eu gosto muito, porque é uma escola que fala das sensações, como eu estou me sentindo na casa. Perceba, o foco dele não é saber o quanto a casa pode trazer algum benefício para mim, seja de financeiro, ou de relacionamentos, ou de saúde. Eu quero saber como eu me sinto na casa. E por que depois que eu mudei para aquela casa, eu comecei a sentir um pouco mais melancólica, um pouco mais fragilizado em termos emocionais, ou ao contrário, eu fui para uma casa, um local que me parece que dá uma sensação, uma disposição de fazer coisas que eu não fazia antes num outro local. Por que isso acontece? E como é que eu posso estimular, tendo esse parâmetro da casa, para esses tipos de reflexão? Ou seja, essa casa, ele aborda como você se sente num determinado tipo de ambiente. E eu não estou falando do que você percebe espiritualmente, tá? Isso pode ser usado como complemento e bate bastante com alguns índices desses que nós chamamos de portentos do Bazai, né? Que algumas pessoas chamam de presságios, eu não gosto muito desse nome. Eu prefiro o nome portentos do ponto de vista de estímulos possíveis de aprendizado que, dependendo da pessoa, e é apenas da pessoa para a pessoa, isso se acende porque faz parte do processo dela, ou seja, não é um ambiente que exerce de fora para dentro uma condição e a pessoa se torna passiva, não. A pessoa já tem isso nela. Isso é despertado na relação com a casa, no sentido de aprendizado psicoemocional. Escola Bazai, 8 casas. E nesse sentido é bem interessante, porque o Bazai, ele lida com regências de interpretativas desses ditos portentos e como elas interagem com cada um desses moradores, com cada um dos usuários, e como cada um deles pode gerar um aprendizado ou uma atenção às tendências que podem gerar benefícios, né, num sentido proativo e qualitativo, como também desafios e às vezes até doenças psicoemocionais. Então, é uma casa que pode revelar muito sobre nós mesmos e no nosso momento pessoal e também no nosso equilíbrio particular. Uma outra escola é a escola Xuankong Feixin
Xuan Kong Fei Xin, vazio misterioso das estrelas voadoras. Um nome bem poético, né? Xuan Kong, vazio misterioso. Fei Xing, estrelas dinâmicas, estrelas que voam, estrelas que se transformam, estrelas voadoras. Essa escola é, evidentemente, vocês vão perceber, da tradição San Yuan. Uma escola muito pé no chão, muito preto no branco. É uma escola muito mais técnica, muito mais matemática, em que o foco não está baseado em como a pessoa está se sentindo no local. E como ela possivelmente pode aprender com o que o local oferece. Mas principalmente, o que está acontecendo com a pessoa depois que a pessoa se mudou para o local, ou de um ano específico que a pessoa está no local. Ou seja, Xuan Kong Fei Xing fala de eventos. Ele fala de tendências de ocorrência probabilística. É uma técnica que você olha o Feng Shui, não, como eu disse, do ponto de vista do que os moradores estão sentindo no ambiente, mas como a interação homem-ambiente geram tendências de ocorrência de aprendizado potencialmente kármico. Então você consegue analisar numa construção algumas tendências. Não, como disse, tendências não significa que vão acontecer, pelo menos nessa realidade, mas a condição de experimentação do que determinadas pessoas atraem para gerar, estimular compreensão, podemos dizer assim, né? Então, ele lida com uma linguagem que é diferente da Basai. Percebam que o Basai, o foco é o que nós chamamos de trigramas, né? Enquanto que nas estrelas voadoras o foco é baseado nesses números que nós chamamos de Luoshu, né? Ou algumas pessoas traduzem isso como quadrado mágico, não é o quadrado mágico pitagórico. Existem outros quadrados mágicos, esse é um deles, né? É um quadrado mágico que no mito na China foi descoberto por Taiyu, né? Estava no casco da tartaruga. É muito interessante esse mito. E ele trabalha com números. Então a gente pode dizer de uma forma muito rasa, claro, e apenas referencial, de que ele é matemático. Não tem a ver com cálculos complexos, mas a maneira como você interpreta esses números. Então é numerológico. Mas não tem nada a ver com numerologia como nós conhecemos no Ocidente. Tá? É uma outra coisa, tá ok? E ela estuda as tendências de ocorrência probabilística de um local, favoráveis e desafiadoras para o homem. Tá? Então, a partir de um arranjo de números específicos, que tem a ver com direção e localização, como nós falamos, as pessoas conseguem, um consultor, um estudioso, consegue estudar determinados tipos de tendência. A pergunta que não quer calar. Mas então você está controlando as situações, né? Isso é um controle, isso às vezes acaba sendo uma manipulação. Eu gostaria de fazer colocar uma outra possibilidade de olhar. Existe essa condição de observação de que nós atraímos a casa que necessitamos, né? Então, vocês vão perceber, a gente vai perceber que no estudo do Xuan Kong Fei Xing, sim, você consegue averiguar uma série de probabilidades. Algumas delas são desafiadoras, algumas delas são favoráveis, algumas delas são neutras. Mas o interessante, não são todas essas combinações, como nós falamos, em que as pessoas conseguem modificar de uma forma muito clara. Ou seja, até nas modificações você tem limitação. Então você consegue fazer essas observações, mas você não consegue mudar a contento só porque você quer essas combinações, porque determinado tipo de coisa é melhor do que a outra. Existe limite. E o limite é da própria construção. Então isso é muito peculiar. Existe uma poesia nos números, sem dúvida. Né? Me parece que esses números eles revelam as nossas condições, ou podem revelar as nossas condições de experimentação e também as nossas limites de visão, mas que são muito importantes para o potencial de aprendizado. Mas claro que você tem algumas condições que estão tão óbvias, estão tão claras no ambiente,
que basta dar um totozinho, fazer alguma coisinha para a coisa... Então isso já está quase no limiar da coisa acontecer. Então o que esse Feng Shui pode trazer? Pode trazer condições que já estão no ambiente. Ele não está inserindo de uma forma forçada uma condição que não existe no ambiente ou no aprendizado da pessoa, mas que está latente. Então, em que a pessoa, ela, na interação casa, pessoa e momento, ela pode estimular para ter determinados tipos de experiência que já estão na casa. Né? Então é uma condição muito interessante. Como também, se isso for fato, e aí com limites, entender por que algumas coisas acontecem de uma forma cíclica ou repetitiva sempre. E como e se dá para mudar. Como mudar e se dá para mudar. A partir de alguns tipos de harmonização ou dinâmicas de reconhecimento pessoal dessas condições. Né? Então é muito interessante essa escola também. Percebam, essa escola é uma escola que não foca no que você está sentindo no ambiente, mas no que ocorre a partir dessa experiência do teu ambiente. Isso não significa que as ocorrências não possam acontecer fora deste ambiente da casa. Elas são estimuladas no ambiente, mas a experiência pode ser no ambiente ou fora dele, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. É a crença de que a casa tem um fator nas experimentações kármico e kármico-dármicas da própria pessoa. Então, Chuan Kong Fei Xing, um aspecto de um olhar matemático e probabilístico da casa das ocorrências. Basai, um aspecto sensível de como a pessoa está se sentindo, como estão os afetos da pessoa na interação com o ambiente. São visões complementares, muito úteis, e para cada condição a prioridade é uma. Muitas vezes algumas pessoas falam, não dá para você fazer as duas coisas. Se você faz um, tem que descartar o outro. Não, é possível sim. Mas você saber que o limite de cada um. No Basai, não dá para você fazer análises probabilísticas ou de tendências. Não dá. Mesmo que algumas pessoas forcem a barra. Enquanto que nas estrelas voadoras, não dá para você analisar como a pessoa vai sentir na casa. Dá para entender? Então, depende de como a pessoa utiliza um sistema. Aí se torna muito rico e muito complementar uma coisa com a outra. Gente, não são apenas essas escolas, tem outras escolas, como eu disse, dezenas de outras escolas, tanto da linha Sanhei como da linha San Yuan, para mostrar como o Feng Shui tradicional ela pode trazer novos olhares da pessoa com a edificação e como esse olhar retorna por uma possível melhora de vida e qualidade de vida e também de reconhecimentos de processos que a pessoa sente que precisa modificar. Tá ok? Vamos falar sobre premissas no Feng Shui. No Feng Shui, você tem uma condição que faz parte, né, de um pressuposto fundamental, que nós chamamos de sistema Sanchai ou Sankai. Algumas pessoas chamam de 3 princípios. O princípio do céu, o princípio do homem e o princípio da terra. Tá? Como o princípio da terra, acho que no decorrer da palestra vocês entenderam, são todos os códigos que a própria natureza, por que não dizer a casa, né, o ambiente, traz como informação. Tian ou Tien tem a ver com ciclos, dia, noite, a sazonalidade. Né? Então a gente está falando da dinâmica do tempo. Isso representa o Tian. Tá? E o Ren, que é a coisa muito importante, a coisa talvez a mais importante, é a maneira como o homem interage com essa relação. Terra, pessoa e terra, céu. Ou seja, ela, no processo das experiências pessoais no planeta, e nesse recorte muito específico no seu próprio ambiente, e como ela interage com o tempo que ela consegue perceber enquanto aproveitamento de si na experiência pessoal e existencial. E essa tríade traz uma harmonia, segundo
segundo o ponto de vista da metafísica chinesa. Na casa, nesse sentido, acredita-se que a pessoa ela traz uma relação intrínseca do tempo e uma relação intrínseca da energia de Ji, da própria Terra, em que faz um amálgama céu, terra, no homem e o homem dentro da própria construção. E essas experiências estabelecem um índice que é prioritário e fundamental no Ren, nessa condição que é essa perna do homem, o sentido de escolha. O que o homem escolhe, o que ele prioriza nas experiências de vida dele. Isso o Feng Shui não pode falar. E o Feng Shui não pode direcionar. Ele pode mostrar. As escolhas e opções são dos homens, são de nós mesmos, né? Portanto, a edificação ele é um fator acelerador dos processos pessoais. É importante ter essa condição como base. O Feng Shui ele não está a serviço do homem, como muitas pessoas acreditam e muitas pessoas acreditavam ser assim, né? Fazendo algumas coisas secretas, você manipula a tua energia. Não é uma questão de controle e manipulação. Na verdade, é o inverso disso. A edificação ele acelera processos intrínsecos no próprio homem. Eles apenas mostram para o homem questões de experimentação dele. Ou seja, a casa ele é o gatilho. Só que ele não vai fazer nada se o homem não fizer. Então a casa não traz abundância por si só. A casa não traz um problema por si só. É a interação do homem na casa e como ele usa o gatilho que faz com que as experiências aconteçam. Isso é muito importante nós salientarmos. É sempre uma relação tríade, em que o homem tem pelo menos 50% de peso nesses processos, enquanto os dois outros têm 25%. É importante a gente pensar sobre isso. O homem enquanto potencial de escolha, enquanto definidor de caminhos, seja numa escola ou outra. Tudo bem? Gente, e vamos finalizar dando. Eu imagino que muitas pessoas tenham esperado até esse momento, né? Será que ele não vai falar o que a gente pode fazer, como a gente pode usar o Feng Shui? Vou falar assim. Quais são as dicas rápidas e soluções fáceis e práticas desse Feng Shui tradicional ou clássico que nós abordamos para o isolamento? O que eu posso fazer, tá? De uma forma rápida, né? De uma forma bem rápida mesmo, utilitarista, para resolver os meus problemas de isolamento, né? O que eu posso fazer? Peguem aí caneta, nós temos bastante coisa para falar sobre isso, a partir de um rompante que eu vou revelar agora. Não há. Não! Pessoal, Feng Shui não é mágica. Feng Shui não é algo que você aperta um botão e sua vida modifica. Como realmente as coisas relevantes não são fáceis, são difíceis, são desafiadoras, requer uma série de procedimentos, inclusive e principalmente internos, para a coisa acontecer. Feng Shui, ele não é rápido e fácil. Feng Shui, sobretudo Feng Shui tradicional, em tempos de isolamento, não dá para dar dica fácil, dica rápida. Feng Shui tradicional, você não vai ficar melhor no isolamento colocando um baguá na sua porta. Presta atenção. Um baguá na sua porta. Você não vai gerar mais prosperidade colocando um espelho atrás do seu fogão. A coisa não é simples assim. Mas ela pode trazer reflexões. Portanto, desculpe jogar esse balde de água fria, mas o Feng Shui pode ser usado para outras coisas. E vamos
tentar, nesse encerramento, entender um pouquinho o que o Feng Shui não oferece nesses momentos de isolamento. E o que o Feng Shui pode oferecer nesses momentos de isolamento para encerrarmos essa palestra. Mas o mais importante, não há dica rápida, dica fácil, em que você não se renova ou não olha para você. Ou seja, faz exatamente as mesmas coisas e com um sino de vento a sua vida muda. Isso não existe em nenhuma das técnicas. E se em alguma instância você foi levado a acreditar nisso, é importante refletir. Feng Shui é um sistema que oferece mais perguntas do que respostas. Se a pessoa busca respostas no Feng Shui, num momento ou outro ela vai se frustrar. Ela oferece uma poética de reflexão e que pode ser muito profunda, desafiadora, mas possa gerar um sentido para essa anomia que estamos vivendo hoje, né? Mas para isso é necessário mudarmos a nossa maneira de interagir com a gente. E a casa pode ajudar. Vamos ver? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso com as telas. O que o Feng Shui não oferece nesses tempos de isolamento e quarentena? Ele não oferece. Poxa, Marcos, por que você colocou esse não? Né? Isso vai reforçar o outro olhar. Não, é não mesmo. Tá? Vamos pensar menos em programação neurolinguística aqui e tentar entendermos um pouquinho mais a condição de reflexão e ao mesmo tempo de provocação, para a gente talvez trazer algum índice novo aí. Ele não pode. É muito comum, durante muito tempo, o Feng Shui ficou associado, também no clássico, ao sentido de prosperidade, de riqueza, né, de dinheiro, de boa fortuna. Né? Eu não preciso nem acreditar no Feng Shui, eu ativo, né, cai moedas de prosperidade, minha conta no banco triplica. Né? Feng Shui pode oferecer para mim um caminho de um fracasso absoluto para um melhor sucesso possível, com poucos passos. Coloca uma fonte, coloca um aquário, coloca um baguá na porta e coloca um monte de coisa dourada na minha casa. Não, ele não oferece esse tipo de coisa, tá? De garantias nesse sentido. Então ele deve oferecer minimamente um amor blindado. Eu preciso do Feng Shui para salvar meu casamento, porque a gente está jogando, né, panela um no outro já. Tanto tempo já junto, né? 1, 2, 3 semanas, um mês, e assim vai. Eu não saio de casa porque eu preciso trabalhar, eu saio de casa porque eu não aguento mais o meu parceiro e minha parceira. Né? Então, possivelmente o Feng Shui pode salvar a minha relação, né, ativando algumas coisas para relacionamento. Será? Não. Pelo menos, o Feng Shui ele pode auxiliar para eu ficar imune a essa gripe absurda. Eu posso, com o Feng Shui, fazer uma ativação lá e evitar o uso de máscara, que é um saco. Eu faço a ativação, isso possivelmente vai me garantir que a Covid não me pega de jeito nenhum, porque eu estou num ponto de estímulo favorável pelo Feng Shui e isso vai me blindar, certo? Obviamente que não. Pelo menos, o Feng Shui pode trazer algo onírico, algo que faz com que eu consiga minimamente não sentir mais guturalmente essa minha solidão nesses momentos de crise, certo? Eu preciso... O Feng Shui deve trazer, né, alguma solução, né, meio de Nárnia, né, em que eu entro no armário e saio em um local mágico, certo? Um escape da minha casa, né, um escape da minha solidão. Infelizmente não. Marcos, eu já estou ficando sem paciência. Pelo menos o Feng Shui deve trazer, né, algum tipo de esperança e um tipo de visão, né,
estelar de memória, de solução, né, para as coisas, ou seja, uma fuga, mesmo que seja por um tempo, tá, em que eu me sinta melhor, certo, e resolva meus problemas. Um sonho, podemos dizer assim, né, mais belo para a minha vida, através da decoração de ambientes ou perspectivas. Repetindo, também não. Então eu devo chegar numa conclusão. E essa conclusão nós temos que chegar, mesmo que esse tipo de palestra me parecendo nada comercial, né? O Feng Shui não serve para nada. O Feng Shui tradicional, ele não serve para nada. Se ele não me oferece sucesso e resolução financeira das minhas crises, não oferece melhora no relacionamento afetivo e nem uma melhora na saúde, uma blindagem na saúde, nem trabalha ou soluciona meus processos de solidão absurda que eu estou sentindo, ele não serve para nada. Então, no ponto de vista pragmático utilitarista, de soluções rápidas, fáceis, em que eu não mexo nada no meu interno e uso artifícios externos para resolver problemas que deveriam ser eu mesmo que deveria resolver, a resposta é, infelizmente, o Feng Shui não pode oferecer absolutamente nada disso nesses momentos de isolamento. O que ele pode oferecer? Ele pode oferecer para nós, nesse momento, um novo olhar, um novo tipo de olhar para nós a partir da habitação. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar, deixar muito claro. O termo antigo é o que mais se aproxima ao conceito de abundância e de harmonia pessoal. Isso foi traduzido como dinheiro, abundância como prosperidade. E a harmonia intrínseca e pessoal como saúde, sucesso e bons relacionamentos. A abundância, você tem um escopo imenso de significados. A harmonia também. Vamos tentar voltar um pouco a essa condição. O Feng Shui pode trazer para nós, nesses momentos de isolamento, um novo olhar da nossa própria vida, em que nós utilizamos o ambiente para entendermos algumas dessas dinâmicas, principalmente uma linguagem sobre os gatilhos das ocorrências repetitivas em nossa vida. E também os processos pessoais de carência e escape emocional, que estão sempre latentes, sempre batendo na gente e a gente tenta escapar. É isso que o Feng Shui pode trazer como informação. Por isso que o Feng Shui muitas vezes dói, porque ele nos mostra. E o que a gente tenta fazer com o Feng Shui no método é tentar usar o método para sabotar o próprio método, para ganhar alguma coisa com isso. E não é possível ganhar alguma coisa com isso. É possível usar o método, uma possibilidade de uma linguagem, quiçá mais lúcida para nós mesmos nesse momento de crise. Um verdadeiro espelho para a gente se olhar e entender o que eu preciso mudar em mim. O que eu posso me tornar. Se eu realmente fizer algumas modificações e realmente olhar para mim, me autoconhecer. Não resolver coisas na minha vida rápido e fácil apertando o botão. Nada é rápido e fácil. Não existe uma técnica secreta do Feng Shui que tira o problema de você. Possivelmente ele vai acentuar o problema, para que você olhe para ele. O que ele pode fazer, a partir de um estudo muito profundo, desafiador, de caso a caso, é fazer com que você perceba esse problema e consiga analisar, dentro de limites, caminhos em que cada casa tem uma assinatura própria, um caminho próprio, para que a gente não repita tanto esses problemas. Mas que isso requer uma mudança também do ponto de vista do homem. Uma mudança que também envolve uma relação de comportamento. Termino a palestra dizendo como
o Feng Shui está nesse momento. Nunca o Feng Shui esteve tão estimulado nesse momento pela obviedade. Nós estamos mais em casa. Estamos mais em casa, ativamos mais os processos, sejam das estrelas voadoras, seja no Basai ou das outras técnicas. Né? As coisas estão acontecendo. Nós estamos servindo quase como um ensaio. É muito interessante esse momento porque eu estou usando como um ensaio para mim mesmo. Eu estou percebendo nas pessoas próximas o ensaio que é experimentar o isolamento e como as tendências do Feng Shui tradicional nos revelam os nossos processos. Né? A pergunta que não quer calar é o quanto, através do que nós chamamos de e consideramos como aprisionamento e limitação, nós vamos continuar repetindo os padrões, os hábitos, os caminhos iguais e querer torcer para que alguma coisa diferente aconteça. Aquela pergunta clássica que em outras palestras eu já coloquei, quando isso vai voltar ao que era? Né? E talvez a gente não esteja entendendo que não vai mais voltar ao que era. As coisas vão mudar, porque as coisas já estão mudadas. E que pena o homem que tenta repetir, pela sua previsibilidade, tentar reconstruir um caminho de passado, em vez de uma perspectiva renovada através do presente. Ele faz no futuro o seu próprio passado, uma repetição, um eterno retorno, mas esse retorno é um retorno do igual, um retorno sofrido, um retorno que simplesmente busca respostas e soluções prosaicas, absolutamente cotidianas e talvez, ouso dizer, do ponto de vista existencial, muito estanques. Algumas condições de solução absolutamente irrelevantes. Tentar já estabelecer nessa condição mundana respostas tão absolutas, tão polarizadas, em vez de olhar para ele, para a pessoa, para as condições particulares, de como nós estamos lidando com isso, em vez disso, nesse momento, e tirar o melhor disso, já querendo saber de quem é a culpa, em quem eu coloco a culpa nesses processos, né? E como eu saio disso por cima. É esse tipo de visão que faz com que cada vez mais o Feng Shui acelere os nossos processos de previsibilidade, que estão e sempre estarão possivelmente latentes nesse homem mecânico, se ele não mudar algumas dessas posturas inatas de sobrevivência absolutamente idiótica, absolutamente focada em si mesmo, absolutamente narcísicas. O Feng Shui, neste momento, eu diria, ele traz uma condição para nós de equanimidade, de equivalência. Essa é a condição que eu gostaria de colocar para nós. O quanto nós vamos continuar repetindo e querendo um segredo cósmico que resolva os nossos problemas. O Feng Shui, eu já disse, ele não vai oferecer isso. Pior, ele vai oferecer o pior disto, mostrando e deixando claro as repetições. Isso vai doer, se não já não está doendo para alguns. O que ele pode oferecer, portanto, é um novo olhar para as coisas, uma capacidade que depende muito de nós, de ressignificar os nossos mundos, os nossos caminhos, ressignificar um olhar diferente sobre os processos de vida, sobre as probabilidades latentes, sobre as tendências de aprendizado psicoemocional. Mas para isso é necessário ressignificar, que possamos olhar, né, os ambientes que nós estamos, seja uma casa grande, uma casa pequena, onde eu estiver, para possibilitar um reconhecimento desses processos. Requer coragem, requer brio, não é fácil olhar para isso. Mas também perspectivas renovadas, perspectivas diferenciadas. Quebrar aquele looping daquele filme, né? Do Dia da Marmota, né? O Feitiço do Tempo. Quebrar, ter novas perspectivas, um retorno do diferente, um olhar diferenciado dos processos, entendendo e talvez compreendendo que nada é igual, tudo pode ser modificado, tudo tem uma capacidade e possibilidade de ser renovado, dentro, mesmo que haja limites físicos dessas experimentações, mas o olhar é um olhar dinâmico. Né? E nesses processos de ressignificação
E a ressignificação pessoal é uma aventura, mas ela é possível. É necessário brio, é necessário coragem, é necessário empenho, se desconstruir e se reconstruir. Talvez esses são os momentos, né? Parece que os momentos chegaram para isto, né? Porque nós estamos numa interação estrutural, profunda, com a relação da nossa casa. O Feng Shui está atuando, eu conhecendo ou não, a todo vapor. Pessoal, agradeço muito a paciência de vocês, que possamos, como eu disse, fazer esse retorno do diferente, em que nós possamos voltar a um mesmo ponto, mas não de uma mesma maneira, em que o olhar sempre se renove e que, se nesse momento temos possibilidade de olharmos, quando sairmos, possamos buscar novos caminhos, não repetir o reforço e reforçar as condições dilacerantes de uma sobrevivência totalmente insensível, nada poética e apenas pragmática utilitarista. Que possamos renovar. E para renovar é preciso olhar para si mesmo. E para olhar para si mesmo, o que o Feng Shui pode oferecer para nós nesse momento de isolamento? Linguagem, nas mais variadas técnicas. Muita gente pergunta, poxa Marcos, muito bacana, mas como é que eu não tenho conhecimento disso? Como é que eu posso ter contato com isso? Procure conhecer um pouco mais, busque consultores que façam um bom trabalho, que conheçam e respeitem essas dinâmicas e não ofereçam resultados fáceis para você. Coloque isso que está tudo certo. Faça desse jeito, dê 3 pulinhos, desenhe um hexagrama no braço de cura que você não vai ter problemas e a sua humanidade vai melhorar. Não aceite esse tipo de coisa. Não aceite mandingas que resolvam o seu problema sem você se modificar. Pense, reflita. O caminho é longo, mas ele é possível. E o Feng Shui tradicional, o clássico, ele pode te auxiliar nessa caminhada se você estiver disposto a vê-la dessa maneira. Não como algo voltado para você, voltado para nós, do ponto de vista apenas da nossa sobrevivência e da repetição do processo sem que a gente modifique, mas um facilitador dessas modificações, né? E alguns consultores são muito bons, que podem auxiliar nessa caminhada, nesse sentido. Eu gostaria de também indicar um livro. Esse livro é um livro que nós escrevemos, que eu escrevi há alguns anos atrás, é o nosso segundo livro, Feng Shui Clássico nos Novos Tempos, uma perspectiva consciencial imanente, que a gente tenta dar uma pequena introdução sobre essas temáticas que nós abordamos aqui, tá? Então vocês podem procurar nas melhores livrarias ou mesmo no nosso site. E é um livro que a gente tentou falar um pouquinho já dessa nova abordagem do Feng Shui nesses novos tempos, com uma postura renovada, uma postura dinâmica e um pouco diferente dessa postura apenas mercantilista do processo que o Feng Shui foi conhecido, infelizmente, né? No nosso site, institutoeq.com.br, você também tem uma área lá que você, no nosso blog, que você tem alguns artigos gratuitos, você pode ler, tem bastante informação aí de alguns anos de pesquisa. No nosso canal do YouTube, tá? E também as novidades no Instagram, tá? Inscrevam-se também. E se vocês desejarem mais informações, como disse, cadastre na nossa mala direta, que de tempos em tempos nós sempre enviamos e-mails, não apenas dos cursos de Feng Shui, como também de metafísica chinesa e, sobretudo, cursos de autoconhecimento e espiritualidade nos mais variados temas. Tá bom? Pessoal, agradeço a paciência, espero que essa palestra tenha esclarecido algumas dessas dinâmicas e através das provocações que eu fiz, que possamos pensar um pouquinho, né? O que o Feng Shui tradicional ele pode oferecer para nós, além de apenas respostas rápidas. Que o Feng Shui tradicional possa oferecer mais perguntas do que respostas. E que essas perguntas, sem dúvida alguma, podem trazer uma renovação sensível, poética, artística para a vida. Eu acredito que o Feng Shui tradicional é isto.
muita arte, com uma pitada de um sistema técnico para fazer com que a gente melhore um pouco o nosso olhar sobre nós mesmos. Um espelho dos nós mesmos através do ambiente. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.